Muito bem, queridos, essa é a nossa exposição acerca do livro de Atos e hoje, nesse vídeo, a gente vai ver a exposição do capítulo 10. Eu te convido a pegar sua Bíblia, papel e caneta e tomar nota. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Mas antes disso, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho com as notificações, envie esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. E eu peço sinceramente ao Senhor que não seja nada de mim, mas tudo dele, para ele e por meio dele. Amém? Então, Atos capítulo 10. Como a gente tem feito nos outros vídeos, vamos ler o capítulo todo e depois vamos voltar em alguns versículos, fazendo algumas pontuações ali, algumas observâncias. Amém? Então, Atos 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Cornélio, fixando os olhos, disse assim: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 6. Ele está hospedado com Simão curtidor, aquele que trabalhava com couro de animais, cuja residência está situada à beira-mar. Verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas. Verso 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis, répteis da terra, aves do céu. E ouviu também, verso 13, ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Verso 15: Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Verso 16: Sucedeu isso por 3 vezes. Logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Verso 17: Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indignavam-se se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E aqui a gente começa a pregação de Pedro, a partir do verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Verso 25. Aconteceu que Pedro, indo Pedro a entrar,
lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Verso 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considera-se comum ou imundo. Verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração e as tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este homem em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Verso 34. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Verso 36. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro, a que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receberá remissão de pecados. Verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura, pode alguém recusar água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse com eles algum dia. Bom, então a gente tem aqui é, o capítulo 10, lá no verso 12, a gente vê que desce um lençol com 4 pontas, com quadrúpedes, répteis e aves, animais, segundo Levíticos 11, considerados impuros na lei cerimonial judaica. E essa voz do céu, o Senhor que fala com Pedro, nessa visão, nesse êxtase espiritual, manda ele comer esses animais. Pedro retruca: Senhor, não vou comer porque é impuro. E repete por 3 vezes. E Pedro fica sem entender aquela visão, mas quando ele se depara com os servos do centurião Cornélio, Cornélio, ele era da guarda romana, da cidade, da corte chamada italiana, ele era um cidadão romano.
e fala que ele não dá a entender que ele não era judeu, mas ele tinha ele era bem visto pelos judeus por causa das suas esmolas, da sua oração, da sua vida piedosa. Então, os servos de Cornélio, e Pedro ainda sem entender muita coisa naquela visão, os servos de Cornélio chegam à casa de Pedro, pela instrução que Cornélio recebeu do anjo, e manda chamar Pedro, e Pedro chega até a casa de Cornélio, e é algo muito peculiar porque Pedro é um judeu raiz, mas agora ele está chegando na casa de um gentio. Mas antes disso, aqueles visitantes que ele recebeu da parte de Cornélio também eram gentios, e dorme na casa de Simão Curtidor, onde Pedro estava alojado, onde Pedro passava um tempo ali. E a gente já vê lá no capítulo 9 no finalzinho, que esse Simão era quem trabalhava com peles de animais. E trabalhar com peles de animais, o animal tinha que estar morto. Então já era uma imundícia, já era algo que não era purificado. E Pedro estava dormindo na casa de Simão. Pedro se relaciona com esses visitantes ali de Cornélio, com esses servos de Cornélio e aquele soldado de Cornélio, e manda dormir na casa de Simão Curtidor. Ou seja, começa a haver um entrosamento, ainda que Pedro não reconheça muito bem, mas manda dormir ali para que no outro dia eles venham partir para chegar na casa de Cornélio. Verso 28 diz assim: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considera-se comum ou imundo. Agora começa a fazer sentido na cabeça de Pedro aquela visão do lençol. Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Agora Pedro começa a cair a ficha, tanto é que ele usa as mesmas palavras pelas quais Deus falou com ele naquela visão: comum e impuro. Então ele entende que o relacionamento agora de Deus para com os gentios, aqueles que não eram parte do povo hebreu, pelo contrário, são cidadãos romanos, são soldados romanos, servos de um centurião da guarda romana, são gentios. Pedro entende que eles não são comuns ou impuros. Pedro começa a entender que a mensagem das boas novas do Evangelho não se limita ao povo da promessa do Antigo Testamento, mas Deus vai alcançando outros povos. E Jesus já tinha falado isso em João 10, verso 16. Ele fala assim: há outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, há outros que sentarão à mesa, vindo do Ocidente e do Oriente. E se hoje eu e você estamos aqui ouvindo essa palavra, adorando a Deus, servindo ao Senhor, nós somos essas ovelhas que éramos de outro aprisco e fomos resgatados, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É algo que o Senhor Jesus veio ao nosso encontro e nos resgatou e nos redimiu. E Pedro começa a entender isso aqui agora. Primeiro, aquela visão que ele tem do lençol com os animais impuros não fica tão claro, mas quando ele vai para a casa de um centurião Cornélio, ele consegue perceber. E fica muito mais claro depois que o Espírito Santo desce sobre aquela casa, que o dom do Espírito também é para os gentios. E o texto fica claro que aqueles que eram da circuncisão ficam admirados. E eu entendo, queridos, que hoje as nossas comunidades de fé vão ter pessoas de todos os tipos, de todas as tribos, línguas e nações, das mais diversas culturas, dos mais diversos ambientes sociais. Mas Deus, ele quer alcançar a todos. Deus, ele quer alcançar todos. Ele não se limita somente ao povo judeu. Ele não se limita somente a uma etnia, a uma raça, mas ele começa a alcançar agora todas as outras nações. E aquela ordem que ele havia dado lá em Atos 1, e a gente lembra que a gente dividiu o livro de Atos pela missão da pregação do evangelho. Nós temos assim, de Atos 1
até Atos 8, verso 3, o cristianismo em Jerusalém. Nós temos de Atos 8, verso 4 a Atos 12, verso 25, o cristianismo na Palestina e na Síria. E depois temos de Atos 13 até Atos 28, o cristianismo até os confins da terra, se cumprindo aquilo que nós seríamos testemunhas de Cristo. Levaríamos o evangelho à Judéia, Samaria e até os confins da terra. E está exemplificado aqui. Judéia, Atos 1 até Atos 8, verso 3. Samaria, Atos 8, verso 4 a Atos 12, verso 25. E até os confins da terra, de Atos 13 até Atos 28. Então agora a gente vê a promessa do evangelho em Atos 10 tomando os primeiros passos rumo aos gentios. Isso é maravilhoso porque Deus não faz acepção de pessoas. Nele, tanto judeus como gentios são e podem ser participantes da promessa por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais. Entender que é, não são as qualidades de uma nacionalidade, não são as qualidades de uma cidadania que nos torna merecedores diante de Deus. Às vezes eu fico vendo aquela situação do muro que divide o México e os Estados Unidos e penso assim: que culpa tem um mexicano de nascer no México, uma criança mexicana de nascer no México e não nascer nos Estados Unidos? Isso é um pensamento meu, uma conjectura minha. Que culpa tem aquela criança de nascer no México e não numa nação rica que é os Estados Unidos? E há um muro dividindo. Mas em Cristo Jesus não há separação. Em Cristo Jesus não há muro. Em Cristo Jesus não há fronteiras, não há demarcações territoriais, etnias, não há raça. Todos podem fazer parte do corpo de Cristo. E é essa a proposta. Por isso que Pedro tem essa visão desses animais impuros e ele recebendo a instrução de Deus ali para comer daqueles animais. E essa ficha vai cair lá quando Cornélio e seus amigos íntimos e sua família forem alcançados pelo Espírito Santo. E esse é o Pentecostes dos gentios, o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. E a partir do verso 38 ao verso 42, a gente tem a missão de Deus, a missio Dei. O que é isso? A missão divina de Deus para o homem, que diz assim, verso 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o início da missão, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É da vontade de Deus. Cura, libertação, fazer o bem. É da vontade de Deus. A gente vê aqui Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder e andou por todo canto, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Deus é com você. Fique livre nesse momento dessa opressão, fique livre nesse momento dessa enfermidade, porque Deus é com você. O Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, agora em Atos 10, ele é derramado sobre a sua vida, ele alcançou você. Não há mais um povo escolhido, mas a igreja de Cristo sobre a face da terra. E se você decide a seguir esse Senhor, a seguir a Cristo, a se tornar uma testemunha de Cristo, esse poder, o Espírito Santo, que desceu lá na casa de Cornélio, ele também desce sobre a sua vida. Ele também desce sobre você. E continuando na Missio Dei, verso 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, o qual também tiraram a sua vida, pendurando-o no madeiro. Isso tudo é a missão de Deus, a Missio Dei. E isso é maravilhoso, pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto
não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados, não importa o seu pecado. Se você crê na obra salvífica de Cristo, que todos os profetas do Antigo Testamento anunciaram, você nesse momento, independente do pecado, você recebe a remissão dos pecados. Essa é a missão de Deus. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu, aleluia, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Então a gente vê que o que gera fé no coração humano é a pregação da palavra. Quando Pedro anunciou a missão de Deus, todos aqueles que ouviam a missão de Deus, que Jesus Cristo, ele é juiz de vivos e de mortos, por meio da fé nele, a remissão de pecados, ele ressuscitou. Quando todos ouviram essa mensagem, todos receberam o Espírito Santo. E eles não eram nem batizados nas águas, depois eles foram batizados. E isso é o poder de Deus. Não está limitado a um tempo, não está limitado a um espaço, não está limitado a um território, a uma etnia. O Espírito Santo, se você crer, ele pode descer agora e ele desce agora sobre a sua vida. Basta você exercer fé. Ele, o Deus encarnado, Cristo Jesus desceu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e há de voltar para julgar vivos e mortos. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Quírios, ele é o Senhor, ele é o Pai, ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o leão da tribo de Judá. Ele vem, ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando nós entendermos que o Cristo que morreu e ressuscitou, quando nós nos expomos a essa palavra, a essa revelação, a esse entendimento, fé é gerada dentro do meu e do seu coração. E aquele Espírito Santo que a gente vê relatado aqui em Atos 10, que nós vimos relatado lá em Atos 2, ele se faz presente hoje e ele nos capacita para andar nessa nova dimensão de vida, uma dimensão que, embora vivemos o natural, mas nos movemos no sobrenatural. Aleluia! E admirando-se, e os fiéis, verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por algum tempo. E às vezes a gente passa até batido nessa parte final do versículo 48. Eles receberam o Espírito Santo, mas Pedro fala: olha, caminha conosco por algum tempo. A gente tem o início do discipulado, ensinar aqueles nécios na fé, os gentios que se converteram, a andar agora na dimensão como novas criaturas, a se portar, a andar nessa nova realidade, que é o novo nascimento que acontece. No novo nascimento ocorre quando vocês creram. Efésios 1, verso 13. Quando vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós cremos, nós somos perdoados, justificados, não há mais imputação de pecado, nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo da promessa. Olha que glória, olha que tremendo, olha que maravilhoso. E eu volto a dizer, não é por causa de um limite territorial, não é por causa de uma cidadania terrena,
mas você é transportado de uma cidadania terrena para ser cidadão dos céus. Embora eu e você continuamos aqui nessa terra, nos movendo de maneira natural no nosso dia a dia, mas nós passamos a andar na dimensão do sobrenatural, com os pés nessa terra, mas com o olhar para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E no verso 48, nós temos o início de um movimento chamado discipulado, que eles agora receberam o Espírito Santo, mas eles precisam agora ser instruídos. E é essa a ordenança bíblica, que não somente pregar o evangelho a toda criatura, mas ensinando-os tudo o que eu vos já tenho dito. Ensinar o início do discipulado. Atos 10, verso 48. Amém, queridos? Essa é a nossa exposição do capítulo 10 do livro de Atos. A gente fica por aqui. Eu espero você na exposição do capítulo 11 e assim como Cornélio, alguém que tinha uma posição no Império Romano, uma posição de autoridade, mas que não fazia parte da antiga aliança, ele recebe o Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida, você recebendo o Espírito da promessa, você se tornando uma nova criatura, justificado em Cristo Jesus, fazendo parte agora da família de Deus. Amém? Graça e paz.